Bom dia, irmãos. Vamos prosseguir nossa meditação sobre a eterna misericórdia do nosso Deus. Gostaria de ler com os irmãos no livro do profeta Oséias. Oséias, capítulo 1, a partir do verso 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concedeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe no nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Hoje eu quero iniciar mostrando para os irmãos que a misericórdia do Senhor, ela foi dada para muitas pessoas, né, e como está registrado na palavra de Deus. Já lemos aqui ontem que a misericórdia de Deus é para todos. Deus é bom para todos. Ele faz com que o sol se levante sobre justos e injustos, a chuva cai sobre justos e injustos. Ele é um Deus de misericórdia. A terra está cheia da misericórdia do Senhor. A eterna misericórdia do Senhor, ela permeia todas as obras do Senhor. Tudo que Deus faz, a misericórdia do Senhor está presente. E eu gostaria hoje, de uma maneira específica, desses que receberam a misericórdia, eu queria pegar um exemplo que nós encontramos no livro do profeta Oséias, e de uma maneira especial com o povo de Israel, que é chamado no livro de Oséias de Efraim. Quando Deus menciona a palavra Efraim, ele se referia não só à tribo de Efraim, mas a todo o povo de Israel. E aqui nós temos um quadro da misericórdia de Deus, da longanimidade de Deus, da benevolência de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, de uma expressão, sabe, como o nosso irmão tem enfatizado para nós, da altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus. É muito grande, né, o que esse profeta nos transmite. O Senhor possa nos dar graças para podermos transmitir aquela porção que Ele tem nos determinado, né? Vamos orar, depois nós vamos prosseguir. Senhor, mais uma vez nós chegamos diante de Ti com temor e tremor, e é com alegria que confessamos que nós não temos as palavras de vida eterna, Senhor. Só o Senhor é que as tem. Nós estamos aqui, Senhor, contando única e exclusivamente com a Tua grande, profunda, duradoura para sempre, misericórdia, eterna misericórdia do nosso Deus. Conduza-nos, Senhor, como o Senhor conduziu o Teu povo no passado, pela coluna de nuvem e pela coluna de fogo. Nosso desejo, que o Senhor nos leve cada dia, de uma maneira mais completa, mais perfeita, Senhor, para a terra de Canaã, que possamos conhecer e provar, experimentar, Senhor, as riquezas insondáveis do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Senhor, que essas palavras tragam conforto, descanso, alívio ao coração daqueles que estão atribulados. E lembramos, Senhor, que nada do que o Senhor possa fazer, ou tudo o que o Senhor possa fazer, baseado na Tua misericórdia, vai suprimir a aplicação da Tua justiça e da correção que muitas vezes é necessária. Mas sempre lembramos, Senhor, que as Tuas ternas misericórdias permeiam todas as Tuas obras. Entregamos agora esse tempo em Tuas mãos e contamos com a Tua bondade e misericórdia, no nome precioso do Senhor Jesus. Irmãos, antes de mencionar o livro do Oséias, deixa eu só mostrar para os irmãos rapidamente, né? A palavra de Deus nos menciona vários exemplos e fatos diferentes, né? Com respeito à misericórdia de Deus, foi concedida a pessoas, a tribos, a cidades e a povos. Por exemplo, quando Ló foi tirado lá do Sodoma e Gomorra, os irmãos lembram que ele estava se segurando ali para não sair, e a palavra de Deus disse que o Senhor foi misericordioso com ele. E aqueles 2 anjos o tiraram para fora da cidade. Então, mesmo que ele estivesse retardando a obedecer aquilo que o Senhor estava dizendo para ele, uma coisa séria, que os anjos chegaram e disseram: nós vamos destruir esse lugar. E o servo de Deus, o Filho de Deus, ainda permanece lá. E a palavra de Deus diz: sendo-lhes o Senhor misericordioso, o tiraram e o puseram fora da cidade. E aí depois o próprio Ló vai dizer: eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste. Então, irmão, não apenas o Senhor mostrou misericórdia para Ló, mas ele diz: o Senhor engrandeceu a misericórdia dele para com ele. Quando Abraão mandou Eliezer buscar uma noiva para o Isaque, então é um fato natural da vida natural, não é? Um homem vai buscar responsável para trazer uma jovem para casar com com o filho do Abraão, que é o Isaque. A palavra de Deus diz a mesma coisa. Eliezer disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de misericórdia para com meu senhor Abraão. E depois ele repete: bendito seja o Senhor Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua misericórdia e a sua verdade de meu senhor. Quando Jacó, depois de passar 20 anos lá na casa do Labão, os irmãos sabem que a gente pode mudar o nome dele de Labão para Lambão. Funciona do mesmo jeito. Irmão, uma das coisas mais difíceis que tem na vida cristã, na caminhada, e eu digo para os irmãos, eu já tenho 50 nessa caminhada e ainda tem que dar a mão à palmatória. Sabe, como é difícil para a gente aceitar isso. É que Deus vai colocar na nossa frente uma pessoa que vai funcionar como espelho. Nós achamos que aquela pessoa está totalmente errada, nós vamos criticá-la, vamos jogar pedra, mas na verdade ela é o espelho. O Labão era o espelho do Jacó. Deus colocou na frente dele e disse: olha, se você acha que você é bom para enganar as pessoas, eu vou te mandar para o especialista, professor da universidade. Você vai ver o que é ter dom para enganar as pessoas, para passar as pessoas para trás. Coitadinho, 10 vezes o salário dele foi mudado, sempre para baixo. Se não fosse a misericórdia de Deus, guardando o coitado do Jacó. Mas quando ele está voltando, que o Senhor mandou ele retornar, e aí diz que quando ele encontrou com Esaú, o irmão dele, perguntou, levantando os olhos, viu as mulheres, os meninos, diz: quem são esses contigo? E respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus concedeu misericordiosamente a teu servo. Todos os irmãos estão vendo? Se a gente for examinar a palavra de Deus, essa palavra misericórdia de Deus, ela permeia, como nós lemos no Salmo 145, permeia todas as obras, tudo aquilo que Deus faz. A misericórdia dele está presente, mesmo que seja no nosso entendimento negativo, que seja correção, que seja destruição, como nós vamos ver aqui no livro do profeta Oséias. Quando José foi parar
lá na cadeia. O que está escrito lá? O Senhor, porém, era com José. Ele foi misericordioso, ele deu mercê perante o carcereiro. Então, irmãos, são muitos exemplos, né? Quando, por exemplo, no Salmo 15, no Êxodo 15, né, está escrito lá que Deus, com a sua misericórdia, Ele guiou o seu povo e o levou até a habitação da sua santidade, até a terra de Canaã. Quando Moisés orou pedindo ao Senhor que o Senhor me mostre a sua glória, né? Esse é um versículo que eu gostaria de citar para os irmãos aqui, porque realmente é muito bonito, muito significativo. Quando ele diz, Senhor, me mostra a tua glória. Aí, no Êxodo 33, capítulo 33, está escrito assim, farei passar, o Senhor está dizendo para ele, farei passar toda a minha bondade diante de ti. Tá? Então, irmãos, depois eu vou mostrar para os irmãos alguns lugares onde a palavra misericórdia, benevolência, tá? Piedade, graça, elas são, na nossa tradução em português, é lamentável, porque nós não temos como fazer um estudo bíblico sabendo que palavra que está ali. Mas, por exemplo, quando ele diz assim, farei passar toda a minha bondade, está vendo? A palavra usada no hebraico é rakan, e essa é uma palavra que está intimamente ligada com a misericórdia de Deus, no sentido das entranhas, do ventre de Deus. Então o Senhor está dizendo para Moisés que ia passar diante dele, sabe, a bondade dele, a misericórdia dele, mas no sentido mais profundo, que era as entranhas, o ventre. E ele diz, farei passar diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia, agora a palavra é outra, kesed, no hebraico. Me desculpe a pronúncia, eu não posso garantir que esteja certa, né? Nem português eu não pronuncio direito, quanto mais hebraico. Então eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. E quando aconteceu esse fato do Senhor passar a sua glória na frente de Moisés, lembra que o Senhor disse que ia colocá-lo na fenda da rocha, que também é muito bonito, muito significativo? Então ele diz, e passando o Senhor por diante dele, do Moisés, o que ele clamou? Senhor, Senhor, Deus compassivo e clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Brincadeira, irmão, ele não consegue achar palavra para falar. É um adjetivo e outro adjetivo e outro adjetivo. Ó, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. É um dos exemplos, irmãos, assim, muito significativo para nós. Quando Davi, movido, os dois textos da Bíblia que falam sobre o pecado de Davi de mandar contar o povo, o censo que foi levantado, é 2 Samuel, capítulo 22, e 1 Crônicas 21. Os dois textos são quase idênticos, quase. Só que um começa dizendo que quem citou a Davi para fazer o censo foi Satanás. No outro diz que foi Deus. Então, para alguns irmãos isso parece um paradoxo, mas não é, irmão. É que Satanás é que vai agir daquela maneira, mas com a permissão de Deus. Porque ele não pode fazer o que ele quer, ele não está solto para fazer o que ele quer. Ele só pode fazer aquilo que Deus permite que ele faça, como no caso do Jó. Pode tocar nos bens dele, pode tocar na família dele, pode tocar na saúde dele, mas não tire a vida dele. Então, irmãos, infelizmente, muitos cristãos acham que Satanás está aí solto no mundo para fazer o que ele quer. Não, negativo. Ele não pode chegar em nós. Deus colocou uma cerca ao nosso redor. Está vendo? Nós tiramos a cerca. Ou então o próprio Deus tira para provar o servo dele, como ele fez com Jó. Mas nós tiramos por causa de pecado. E aí o inimigo pode nos tocar. E aí, irmãos, os irmãos lembram, quando Davi mandou contar, o general dele tentou impedir, disse, meu Senhor, para que contar? Se for 50 mil daquela tribo, 70 da outra, 150 da outra, não é tudo teu? Não são teus servos? E o Davi, não, quero que conta, pode mandar contar. Aí você pode ver, no livro de Números, tem, se não me engano, 2 censos. Se eu não estou enganado, pelo menos 2 eu tenho certeza. Não é? Mas ali, irmão, é Deus que está mandando contar. Foi Ele que mandou contar. Por quê? Ele tem o livro da vida na mão. Ele sabe quem pertence a Ele e quem não pertence.
O Senhor disse que a descendência dele, irmãos, é como areia do mar, né? Ou areia da praia. Nosso irmão falou tanto ontem para nós. Mas é também, sabe o que, irmãos? Como estrela do céu. Parou aqui? Não, tem mais um. É como o pó da terra. Então, irmão, quem pode contar? Ninguém pode contar, irmãos. Ninguém pode contar. Mas o Davi, quando ele acabou de contar, irmãos, ele disse: pequei contra o Senhor. Olha, irmão, por que pecou? Porque o Senhor disse: você não pode contar. É como a areia na praia do mar. Você não pode. Irmão, aquele fato ali é tão sério, se você nunca leu, eu repito para você, 2 Samuel 22, 1 Crônicas 21. Se você quiser ler depois, não é o nosso propósito. Só lê o versículo da experiência do Davi. Irmão, a palavra de Deus diz que quando Davi acabou de cometer aquele erro, e ele disse: pequei contra o Senhor. Sabe o que aconteceu? Diz que o anjo do Senhor estava entre o céu e a terra. Você sabe o que é o anjo do Senhor no Velho Testamento? Sabe? É a pessoa do Senhor Jesus. Não é, irmão? É o. Artigo definido. O anjo do Senhor. Diz que ele está com a espada desembainhada para destruir Jerusalém. Você pode imaginar isso? Ele está dizendo: Davi, com seu pecado você quebrou a realidade de Jerusalém. E aí então tem aquele quadro maravilhoso, né? Que ele viu lá na eira de Ornã, o Jebuseu, estava malhando, debulhando o trigo. E ali, pela misericórdia de Deus, Deus mostrou para Davi onde seria estabelecido o altar do holocausto. Aquele primeiro vaso que você tem no tabernáculo, sabe? Quando você entrou, é uma porta única, quando você passou por aquela porta, imediatamente você se depara com o altar de bronze. Bronze na Bíblia, sempre julgamento, não é isso? Sempre julgamento. E aquele altar, irmão, ele nos fala da morte do Senhor Jesus no Calvário. Então, irmãos, foi ali, naquele lugar, naquela experiência lamentável, triste, que Davi deveria ser destruído. Mas quando o profeta veio, Davi disse assim, 1 Reis, ele disse assim: caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. 1 Crônicas 21, 13. Então, irmãos, naquele momento, a única coisa que Davi podia contar era de cair nas mãos do Senhor, porque as misericórdias do Senhor são muitas. Mas, irmão, podem ver na experiência do Davi, irmão, a misericórdia, ela não suprime a aplicação da justiça de Deus. Deus pode nos perdoar, pode nos restaurar. Davi, quando ele confessou o pecado dele, quando Natan chegou e disse: você é esse homem. Ele confessou o pecado dele e a comunhão dele com o Senhor foi restaurada imediatamente. Mas o que vai acontecer no futuro? Ele disse: agora você deitou com a mulher do seu general. E outros vão deitar com as suas mulheres. O próprio filho dele fez isso, Absalão. E o que mais? Aquela criança que havia nascido fruto do pecado, ela foi embora, Deus levou ela embora. E também a espada que foi usada para matar Urias, ele disse: a espada não vai se apartar da sua casa. E aí os irmãos lembram, quanta situação terrível. O próprio Absalão, no final, né, ele tem que ser morto, né, pendurado lá pelo cabelo pendurado lá, ficou preso na árvore, e vem lá o soldado e traspassou no coração dele. Então, irmãos, a misericórdia de Deus foi manifestada, né, de muitas e muitas maneiras. Por exemplo, hoje, não sei quantos irmãos que têm visto, né, que têm seguido, têm andado nesse caminho, que hoje está tão proclamado no Brasil e no mundo inteiro, que é a unidade da igreja. Poxa, irmão, será que nós entendemos o que é isso? Será que nós entendemos o que é Filadélfia? Sabe que para muitos irmãos, o que significa que nós cremos na unidade? É que nós reunimos num lugar que não tem placa. De qual igreja que você é? Uma igreja sem nome. Ele já tem nome. A igreja sem nome.
Ah, irmão, um lugar que eu reúno não tem sistema de pastor. Nós temos sistema de presbíteros. É isso, irmãos? Não, irmãos. O nome da igreja, está escrito lá, Sardes significa reforma. Está vendo? O nome daquele estágio da igreja que está ali vai indicar o que vai acontecer relacionado com Sardes. É reforma, é Lutero. Mas depois do Lutero, irmão, depois de Sardes vem Filadélfia. Está vendo? Foi o que aconteceu lá na Inglaterra em 1827. Então, irmãos, agora nós não temos que pegar a ordem da igreja, é importante, sem dúvida nenhuma, irmão. Mas o que adianta? Você reúne num lugar que não tem placa, não tem nome, o sistema de governo da igreja é correto, são presbíteros, e um monte de coisas que são restauradas, mas eu pergunto, e o amor fraternal? E o amor aos irmãos? Nós temos, irmãos. Então, irmão, porque se nós não temos isso, então, irmão, é do mesmo jeito, não precisa mudar nada. É simplesmente uma denominação sem nome. Só isso. Não mudou nada. Então, irmão, quando você lê, por exemplo, você lê o livro de Esdras e Neemias, o Esdras não mencionou muito, mas o Neemias é impressionante. O Esdras só disse assim: bendito seja o Senhor, que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os meus conselheiros, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Ele mencionou 2 vezes. Porque somos teus servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia. Então, irmãos, foi por causa da misericórdia do Senhor aplicada naquela situação que o rei da Pérsia, o rei Ciro, ele pode dizer, pode voltar para Jerusalém. E não apenas isso, mas ele declarou que o Deus do céu havia encarregado a ele um rei gentio, Ciro. O Senhor me encarregou de ele edificar uma casa em Jerusalém. Está vendo, irmão? É a misericórdia de Deus, irmão. Coisa tremenda. Está vendo? Eu não sei se você concorda comigo, mas eu não consigo ver de outra maneira que Ciro não se converteu. Isaías escreveu lá dizendo, Ciro é o quê? Que alguém se lembra? Que Deus falou? Ciro é o quê? Meu servo, mais uma. Meu pastor. Em outro lugar, Ciro é o meu ungido. Irmão, você sabe o que é ungido? A palavra ungido no hebraico vem da palavra Messias. E no Novo Testamento, Cristo. Está vendo? Quando nós falamos hoje que nós somos cristãos, nós devemos dizer, nós somos ungidos. Essa é a palavra, essa é a tradução correta. A palavra cristão é uma palavra transliterada, vem de Christos. Olha, irmão, é a misericórdia de Deus. Realmente Deus tocou naquele homem. Agora, qual a explicação que você tem para isso? Provavelmente, lá tem um servo de Deus que já está com seus 90 anos, passou 70 anos do cativeiro, né? Aquele servo fiel, dedicado, irrepreensível, Daniel. Ele um dia deve ter apanhado uns dos pergaminhos lá, do profeta Isaías, e aproximou-se do rei Ciro e disse, rei Ciro, eu queria lhe mostrar uma coisa, o seu nome está escrito num profeta nosso, o profeta Isaías. E ele disse, como? Meu nome está escrito? Seu nome está escrito aqui. Sabe quando que ele escreveu isso? Ele disse, 200 anos antes do senhor nascer. Imagina, irmão, imagina aquele rei, o susto que ele levou, 200 anos, meu nome está, há 200 anos. Há 200 anos atrás o Senhor já anunciou que você é o pastor dele, que você é ungido dele, que você é servo dele, e que você vai fazer isso. E ele fez. Então, irmãos, a misericórdia. Agora escuta só o Neemias. Neemias diz assim, concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe misericórdia perante este homem. Quando ele tinha que ir lá conversar com o rei, para saber se ele podia ir a Jerusalém, para ver como é que estava a situação. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir.
Mas no tempo da sua angústia, clamando eles a ti dos céus, tu os ouviste segundo a tua grande misericórdia. Lhes deste libertadores, que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Mas convertendo-se eles e clamando a ti, os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. Irmão, só que eu tenho anotado aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. A palavra misericórdia, irmão. Está vendo? Se nós hoje queremos caminhar esse caminho da unidade, irmão, é só pela misericórdia de Deus. Aí tem, por exemplo, a misericórdia de Deus foi dada para Daniel, foi concedida para Judá, foi concedida para Sião, Nínive. Não terei eu compaixão, misericórdia da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda. Irmão, você já parou para pensar? Sem você examinar na sua Bíblia. Você sabe qual é a última palavra que aparece no livro de Jonas? A última. Ele diz assim, não terei eu compaixão, essa palavra compaixão é aquela racan, que é a misericórdia das entranhas, do ventre, da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. São crianças. E também muito animais. Na minha tradução diz muito gado. Irmãos, a última palavra do livro é gado. Ele está dizendo para Jonas, Jonas, você acha que eu não vou ter misericórdia dessas 120 mil crianças que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda? E aí os irmãos podem calcular mais ou menos. Calcula-se que a população de Nínive naquela época era de 1 milhão de pessoas. 120 mil eram crianças dessas que não podiam discernir entre a mão direita e a esquerda. Mas, irmão, por que o senhor tem que lembrar do gado? Que coração é esse, irmãos? Os irmãos lembram quando o rei mandou que todo o povo se vestisse de pano de saco e cinza? Os irmãos lembram? No livro de Jonas. Tem um livretinho aí fora, né? Desculpe os irmãos fazer a referência, mas é porque me toca tanto o coração de estudar sobre a vida do Jonas, e o título que eu dei é Jonas, o quebrantamento de um profeta. Irmãos, quando o rei foi tocado por aquela pregação de Jonas, está vendo? E o Jonas, irmãos, era tão duro, que lá para os homens que estavam no barco, ele pregou para eles sobre Jeová, que é traduzido para nós como Senhor, que é o Deus da misericórdia, é o Deus da salvação. Mas em Nínive, irmão, ele não mencionou uma vez, ele só mencionou a palavra Elohim, é o Deus da criação. E aí você pode ver, Deus falou muito bem, então você quer tratar o povo de Nínive como Deus Elohim que eu sou, eu vou tratar vocês da mesma maneira. Foi isso que Davi falou, com aquele que se mostra misericordioso, tu também te mostras misericordioso. Irmão, Jonas, o coração dele, o que era? Lá em cima daquela montanha, recebendo os privilégios de Nínive, a árvore de Nínive, a cobertura, aquela enramagem, foi pela bondade de Deus que cresceu, para protegê-lo do sol. Tudo aquilo ele quer de Nínive, mas a conversão deles não. E ali está esperando o quê? Que Deus vai mandar fogo do céu e vai torrar todo aquele povo. Mas ele esqueceu de uma coisa, é que o rei mandou que todos, em toda a cidade, em todo o reino, todos se vestissem de pano de saco e cinza. E sabe o que mais, irmãos? Até os animais. Eu brinco dizendo para os irmãos, irmão, eu queria estar lá para ver galinha vestida de pano de saco e cinza. Cabrito vestido de pano de saco e cinza. Porco, cachorro, não sei se tinha lá gato. Irmão, todos os animais, para todo lugar que você andar, o testemunho está ali, um arrependimento, irmão, nacional. Um dos maiores, ou talvez o maior avivamento
do Antigo Testamento, em que Deus salvou 1 milhão de pessoas. Mas, irmão, Deus não esqueceu dos animais. Ele disse: se eu mandar fogo do céu, vai queimar, vai destruir, vai torrar esse coitadinho desses animais. Eles não têm culpa nenhuma. Por isso ele mencionou a última palavra. Os irmãos sabem que alguns estudiosos, né, da palavra de Deus, há um comentário do livro de Oséias, escrito pelo irmão Campbell Morgan, que vale a pena, né? Em português ainda não temos, mas se eu não estou enganado, pelo menos em inglês e espanhol é possível, vale a pena ler. E aquele irmão diz que a maneira que o Senhor apresenta para nós esse profeta é como se ele fosse o apóstolo João do Antigo Testamento, o apóstolo do amor, né? O discípulo amado. Deus tem que ensinar uma lição tão dura, tão difícil para esse profeta, para que ele pudesse entrar e penetrar, se identificar com o coração de Deus, com a experiência de Deus, com aquilo que Deus estava sentindo com relação ao povo dele. Porque aqui os irmãos podem ver que a palavra de Oséias não é só para Judá, as duas tribos, Judá e Benjamim, também é para as 10 tribos. Ele menciona aqui no início, que se você quiser estudar o livro, é a palavra que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. E nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Está vendo? Então, irmãos, Deus, para mostrar para aquele profeta o que estava acontecendo com ele, o que ele fez? Ele disse: olha, vai e toma uma mulher de prostituições. Mas, irmão, o que o Senhor queria mostrar para ele? É que quando Deus nos encontrou, todos nós estamos nessa situação. Todos nós somos adúlteros, todos nós somos ofendemos a Ele, a santidade dEle, a glória dEle, a justiça dEle. Olha o que ele fez. Mesmo assim nos recebeu. Ele casou conosco, está vendo? E agora, o Senhor vai mandar que Ele coloque nome nos filhos para mostrar o que Ele vai fazer com a nação de Israel. Então, irmão, aqui é que entra o equilíbrio, tá? Se há pecado, se há desobediência, a mão de Deus vai ser acionada. Não sei se você nunca já ouviu falar, né? Tem uma lição básica do irmão Watmani, de grande ajuda para a gente, que ele chama de mão governamental de Deus. Lembra daquele homem que Jesus curou, aquele paralítico? Depois encontrou com ele no templo e diz: vejo que já estás curado, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Irmão, nós não sabemos hoje o que existe de doença no meio do povo de Deus por causa de pecado. Pecado não confessado e abandonado. Lá em 1 Coríntios, Paulo chegou a dizer que há muitos irmãos que haviam dormido no Senhor. Morreram salvos, mas morreram por causa de pecado. Não julgaram a si mesmos. E aí, irmão, aqui a palavra de Deus está dizendo que o Senhor vai mandar uma mensagem através de uma filha do profeta Oséias, e ele mandou que colocasse o nome dela, está aí no verso 6 do capítulo 1, desfavorecida. Eu não sei se algum irmão tem uma tradução diferente aí, no verso 6. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de... Não entendi. Lohuama. Está vendo, irmão? Então, essa palavra aqui, irmão, traduzindo para o original, é sem obter misericórdia. Ou não obteve misericórdia. Está vendo? Essa palavra Roama aí, ela vem daquela raiz que nós estávamos falando lá do Hakum, Hakamim, que é as entranhas da misericórdia de Deus. Então Deus está dizendo o seguinte, que agora esse nome vai ser dado para eles. Por quê? Porque eles estão em pecado, em desobediência, idolatria, imoralidade. Irmão, se você ler o livro de Oséias, do capítulo 1 até o final, você não acredita. É uma das descrições mais completas que nós temos de desobediência. Se você quer pegar uma lista terrível, é Romanos capítulo 1, mas está apontando para os gentios. Está vendo? Mas se você quer ver uma descrição do povo chamado povo de Deus,
do que eles estão fazendo, irmão, é um capítulo atrás do outro. Um capítulo atrás do outro. Falta conhecimento, sabe? Sensualidade, idolatria. Efraim está entregue aos ídolos. E aí, irmão, lembre, quando ele menciona aqui, nesse livro aqui de Oséias, a palavra Efraim, ele está se referindo às 10 tribos de Israel, não é só a tribo de Efraim. Irmão, a descrição é tão terrível, sabe? É tão grande, é tão assustadora, que eu me lembro que um dia eu estava pregando, e realmente o Senhor deu uma graça muito grande para poder mostrar para os irmãos esse lado negativo, que é tão ruim de ser mencionado. Mas aquilo, quando eu terminei de mostrar para os irmãos tudo que estava do capítulo 3 até o final do livro do Oséias, aí eu perguntei e esperei que alguém do auditório respondesse. Então eu perguntei, irmão, se um grupo de filhos de Deus, não estou falando de incrédulos, de filhos de Deus, eles são encontrados numa situação como essa, de praticar isso que está aqui, está vendo? Porque nós, graças a Deus, nós podemos não estar dentro dessa situação. Mas é possível cair. Está vendo? É possível viver isso. Então eu disse, se um grupo do povo de Deus fosse encontrado praticando isso que nós acabamos de ler aqui agora, o que você acha que Deus deve fazer com eles? E aí os irmãos ficaram em cena. Eu falei, não, estou esperando que alguém possa me dizer uma palavra ou duas. Aí o irmão disse assim, esmagá-los. Essa aí da linha dura. O que mais, irmão? Destruí-los. E o outro lá, pulverizá-los. Virar pó. E aí foram só usando adjetivos ali para o que Deus podia fazer. E aí eu falei, pois é, irmãos, vamos ver o que o Senhor decidiu fazer com esse povo. Vai ter julgamento, irmão? Sem dúvida nenhuma, irmão. Não esqueça isso. Por favor. Eu me lembro que foi muito triste, que nesse dia que eu preguei essa mensagem, eu estava em Almirante Tamandaré. Tinha um encontro lá e tinha alguns servos de Deus lá muito abençoados, como o Dino, o irmão lá do Chile, que eu não me lembro o nome dele exatamente, mas uma bênção de irmão. E irmão Otoniel estava lá filmando naquela ocasião. E eu me lembro que depois de ter terminado a pregação, irmãos, olha, está na internet aí. Se você pode procurar lá, O Amor de Deus no livro de Oséias. O Delcio Meirelles está lá. Ainda tem uma coisa lá que eu mencionei durante a minha pregação, que o irmão Altivi, lá de Almirante Tamandaré, quando ele foi me apresentar, ele chamou o vovô Delcio, e eu fiquei bravo com ele. Vovô Delcio, é brincadeira. Meu cabelo é branco assim, mas é pintado. Não precisa pensar que isso é natural, não. Isso é pintura. E aí, irmão, depois que Deus deu essa palavra de graça, sabe? Mas, irmão, eu não estou aqui defendendo, não estou aqui ensinando para as pessoas que o pecado compensa. Se você peca, você vai experimentar a misericórdia. Não, irmão, absolutamente, não estamos falando isso aqui, não. Mas estamos falando o seguinte, que todos nós estamos susceptíveis de cair numa situação de miséria. E aí nós vamos descobrir, irmão, que tem um coração, miséria e cardia, misericórdia. Está vendo? Que eu falei no início para os irmãos. Essa é a origem da palavra. Vocês vão descobrir, irmão, que tem um coração que ele se condói, que ele sofre por causa daquela miséria. É isso. E aí, irmão, lamentavelmente, uma pessoa se levantou e se dirigiu a todos os irmãos que estavam presentes, dizendo, irmãos, eu só queria usar essa oportunidade para dar uma advertência para os irmãos. É que, como o nosso irmão Delcio acabou de pregar para nós agora, é que os irmãos procurem entender o que ele está pregando, porque senão você pode compreender que ele está fazendo apologia do pecado. Os irmãos sabem o que é apologia, né? Eu estaria defendendo a prática do pecado. Bom, como eu tinha pregado, irmão, sobre a misericórdia de Deus, eu não posso praticar outra coisa a não ser misericórdia. Mas que machucou, machucou. Sabe o que é isso, irmão? É triste, irmão, é lamentável, sabe? E eu digo para você, eu não sei quanto que eu já saí daquela espingarda, sabe?
retinha, sabe? Eu não sei. Mas, irmão, que tristeza quando você encontra alguém que ele abraça a justiça. É correto? É correto, irmão, sem dúvida nenhuma. Bem-aventurados que têm fome e sede de... Vão ouvir? Está vendo, irmão? Nós temos fome e sede de justiça, irmão. Sabe o que é isso, irmão? Isso é o resultado de pobreza de espírito, de chorar. É isso? É por isso, é por essa razão. É por essa razão. E porque nós somos mansos, aí você vai ter o resultado que é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Irmão, fome e sede, irmão, são os dois apetites mais agudos que você pode mencionar na vida de um ser humano. O indivíduo que saiu de um deserto escaldante lá, sem ter água para beber, quando ele colocar o pé diante de alguém que pode socorrê-lo, você pode dizer assim, olha, tem aquele carro forte ali que está com tantos milhões de dólares, e tem aquele copinho de água ali, 3 dedos de água, qual que você quer? Ele fala, eu quero os 3 dedos de água. É assim? Quer que eu vou comer dinheiro? Vou comer dólar? Então, irmão, é um apetite, sabe, profundamente agudo, muito agudo. Mas, irmão, não pode andar sozinho. A justiça não pode andar sozinha, irmãos. Está vendo? E olha, irmão, há um salmo, que eu não me lembro, não posso garantir para você, se não me engano, Salmo 85 diz assim, a justiça e a paz, o que aconteceu? Se beijaram. Está vendo, irmão? É isso, irmão, que nós pretendemos ver amanhã e na sexta-feira. O propiciatório. Está vendo? No propiciatório nós vamos ver a justiça e a paz. Vamos ver a justiça e a misericórdia. Lá em cima da arca, você sabe, tem a arca, eu pedi um irmão para nos ajudar, ele vai trazer trouxe uma transparência, uma foto, só do propiciatório, que o propósito é só de mostrar isso para os irmãos. Porque a gente vendo aquela foto como era, irmão, fica bem claro para a gente. Você vai ver que lá dentro da arca, tem as tábuas da lei. Elas estão lá. Está vendo? E aí o Senhor disse, se não for colocado uma tampa em cima, está vendo? Então, o tamanho da arca, a largura e o comprimento da arca é o mesmo do propiciatório. É o mesmo tamanho. Está vendo? Então, irmãos, o propiciatório vai nos falar da misericórdia de Deus. Ele nunca é maior do que a arca. A arca é a pessoa de Cristo. Está vendo? E ele encaixava em cima direitinho, plaf. E tinha que encaixar. Ele tinha que ficar seguro ali para não cair. Está vendo? Porque lá dentro, irmão, estão as tábuas da lei. A lei de Deus é santa, justa e boa. Não há problema com a lei de Deus. Mas, irmão, se não tiver aquela tampa ali em cima, ao perigo que nós corremos. Tá? Então amanhã eu devo falar um pouco para os irmãos sobre isso, aí você vai entender qual que foi o pecado dos homens de Bet-Semes. Lembra? Que diz que eles olharam dentro da arca. Irmão, mas para olhar dentro da arca, tem que tirar a tampa. Qual a tampa que eles tiraram? Já aprendeu agora ou não? Qual a tampa, irmãos? Opa, não ouvi. Os irmãos tomaram café hoje ou não? Eu tomei. O propiciatório, né, irmãos? Ah, irmão, como tem irmão na igreja hoje sem o propiciatório, irmão? As tábuas da lei estão lá, expostas. É julgamento, irmão. E julgamento santo, justo e bom, puro, sem problema. Não tire essa tampa, irmão. Escuta só, irmãos. Quando chega no final, e olha, irmão, quando eu leio isso com os irmãos aqui, você não sabe como é que o meu coração, como o meu coração é tocado. Porque eu me conheço. E digo para os irmãos, de todo o meu coração, com toda sinceridade, como Deus, como minha testemunha, que eu sou a pessoa menos digna de estar aqui, falando para os irmãos,
E ainda num assunto sobre esse. Mas é só porque eu aprendi, irmãos, um pouco. Eu tomei posse um pouco dessa eterna misericórdia de Deus. Por isso, irmãos, eu posso chegar aqui. Oséias capítulo 11. O Senhor vai dar um resumo agora de como está o coração dele diante da situação desse povo. Qual que é o comentário dele? Qual que é o registro de Deus? O que ele vai deixar escrito para nós? Oséias capítulo 11. Vamos ler a partir do verso 1, irmãos. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Os irmãos sabem, está falando da retirada lá do povo. Quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se afastavam da minha presença. Está vendo, irmão? Esse é um dos pontos negativos que você encontra aqui, sabe? Né? Em outros lugares de maneira bem grave, bem séria, porque pecado, iniquidade, sabe? Imoralidade, idolatria. Mas aqui, Senhor, quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se afastavam da minha presença. Sacrificavam balins, queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Não esqueça, Efraim, irmão, está falando de todas as 10 tribos. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas. E me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e as devorará por causa dos seus caprichos. Não lembro, assírio aqui já está falando da cativeiro da Síria. Ano 722, as 10 tribos foram levadas. E ele continua dizendo, verso 7, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se concitado, ou se eu mando, se eu ordeno, que eles devem dirigir-se para cima, o que acontece? O que acontece, irmãos? Ninguém faz. Então, já é triste o que nós lemos aqui, não é isso? E agora ele vai dizer, então Efraim, o que eu te farei? Eu vou te esmagar, eu vou te pulverizar, eu vou te destruir, como aqueles 3 irmãos falaram. Olha só, irmão, tome posse disso, irmão. Tome posse disso, irmão. Esse é o coração do Senhor para cada um de nós. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admar? Como fazer-te o Zeboim? Irmão, leia lá, as cidades da planície foram destruídas quando Sodoma e Gomorra foram destruídas. Admar e Zeboim. Irmão, fogo caiu do céu. E diz que aquela região está cheia de petróleo. Diz que Abraão de longe ele viu aquela fumaça negra subindo. Aqui o Senhor está dizendo, como te deixaria, ó Efraim? Esse Efraim que nós acabamos de ler, irmão, aqui, que se afasta, que peca, que ofende, que é inclinado a desobedecer o Senhor, a desviar-se dele. Como te faria como Admar? Como fazer-te o Zeboim? Olha, escuta, meu irmão. Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões, a uma, se acendem. Vamos, dá para a gente entender o que Deus está dizendo, irmão? Olha, irmão, o que está falando? As minhas compaixões, irmão, a palavra aqui no original é Hakamim, sabe? É a terna misericórdia, é a misericórdia das entranhas, a misericórdia do ventre. Ele diz, quando eu penso em ti, meu coração está comovido dentro de mim, e as minhas entranhas, a minha misericórdia do ventre. Ele diz,
todas elas se acendem de uma só vez. Não pouquinho, crescendo, não. Tudo, 100% de repente. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei a destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Acabou aqui, irmãos? Ó, irmão, tem mais um profeta que escreveu também sobre isso. Mais tocante ainda, irmão. Mais tocante. Guarde esses dois textos, irmão. Oséias capítulo 11. Para mim, é o resumo de todo o livro. Está vendo? De todo o livro de Oséias. Essa declaração do Senhor. E Jeremias 31, por favor. Alguns versículos muito preciosos, irmão, nesse capítulo. Vou ler alguns com os irmãos, até chegarmos nós no ponto importante que nós estamos compartilhando. Capítulo 31, verso 1. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Os irmãos sabem, Jeremias está anunciando para o povo, dizendo, vocês estão em pecado, vocês vão ser levados cativos, como aconteceu mesmo, foram levados para Babilônia, né? Judá e Benjamim. É isso? Versículo 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Essa palavra benignidade também, irmão, está ligada com compaixão, com misericórdia. Está vendo? Ele continua dizendo, verso 9. Virão com choro, com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, pelo caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciais nas terras longínquas do mar, dizei, aquele que espalhou a Israel, o congregará e o guardará, como pastor ao seu rebanho. E ele vai falando uma porção de palavras maravilhosas. Aí chegamos aqui, irmão, verso 17. Jeremias 31, 17. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os teus territórios. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo, presta bem atenção, irmão, que eu disse para os irmãos, tem a misericórdia de Deus, tem a disciplina, tá? Às vezes Deus tem que usar o chicote. E aqui ele vai dizer, olha, bem ouvi que Efraim se queixava. Efraim aqui está se referindo às 10 tribos. Está vendo? Castigaste-me, olha aí, fui castigado. E fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, aí Efraim que está falando com o Senhor, está vendo? Essa oração, castigaste-me, fui castigado como novilho ainda não domado, são palavras das 10 tribos. E há uma oração, converte-me, serei convertido, porque és o Senhor meu Deus. E continua, na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que eu fui instruído, bati no peito. Fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Agora vem novamente, irmão, as palavras do Senhor. Palavra de conforto, de alívio. Irmão, é o bálsamo de Gileade. Sabe? Aquela ferida que precisa de alívio. E o Senhor vem, Ele coloca o bálsamo de Gileade. Verso 20. Não é Efraim meu precioso filho? Irmão, me ajuda aqui, irmão. Precioso? Lembra do que está escrito lá em Oséias? Que o Senhor disse, não é Efraim, as 10 tribos, meu precioso filho, filho das minhas delícias. Bom, a mesma expressão que ele usou para o Senhor Jesus, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho meu prazer, filho das minhas delícias. Está vendo? Pois, presta bem atenção, irmãos, o Senhor está dizendo aqui, Ele que está falando,
Pois tantas vezes quantas falo contra ele, contra Efraim, contra as 10 tribos, tantas vezes quantas eu falo contra ele, tantas vezes externamente me lembro dele. Eu me lembro dele com ternura. Irmão, a palavra ternura aqui, sabe o que é? Ventre, entranhas. Comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Irmãos, esses são alguns exemplos que nós temos na palavra de Deus, da misericórdia que foi dada para várias pessoas, né? Tomamos aqui um ponto específico relacionado com o livro do profeta Oséias, né? E poderia ler para os irmãos vários versículos, nosso tempo terminou, mas, irmão, encontramos, se não me engano, 34 vezes, né? Foi o que eu contei, é mais ou menos entre esses 34 e 40, talvez um pouco mais, mas, irmão, como o Senhor quis enfatizar na palavra dele, é enfático, irmãos, que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Se você ler um salmo no Velho Testamento, esse salmo tem 26 versículos. E nesses 26 versículos é mencionada a mesma coisa do versículo 1 até o 26. O irmão sabe qual é? Irmão, Salmo 136. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Irmão, cada versículo é repetido isso, parece cansativo. Amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos abrir nossa reunião lendo o Salmo 136. Sabe aquela leitura responsiva que geralmente os pastores gostam de fazer? Amanhã nós vamos fazer. A gente lê a primeira parte e os outros respondem, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí vamos ver o que é mencionado ali. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Em todos os aspectos que você pode pensar, positivo e negativo. Que maravilha, irmãos. Saber que a misericórdia do Senhor não tem fim. Que maravilha saber que Deus tem prazer na misericórdia. Que maravilha saber que as misericórdias do Senhor são abundantes, são muitas. Que maravilha saber, irmão, que a misericórdia do Senhor, ela chega até o céu. No outro lugar do Salmo diz, ela ultrapassa o céu. Mas não esqueça, viu, irmão? Não esqueça de uma coisa. Tudo isso, irmão, é para que nós alcancemos misericórdia. Para que nós experimentemos a misericórdia. E a nossa característica, irmão, seja misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Senhor, mais uma vez nós devolvemos a Ti, entregamos a Ti a nossa gratidão. E confessamos, Senhor, que se algo pode ser feito ou tem sido feito nessa conferência, é só pela Tua bondade e misericórdia. Não há nenhuma glória para nós. Não há nenhum segredo em nós. Permita, Senhor, que cada um dos Teus servos tenha levantado aqui para compartilhar. Irmão Cristian, irmão Robeu, eu. Senhor, que nós, ao terminarmos a nossa palavra, cada manhã, cada noite, Senhor, permita que aconteça conosco o que aconteceu no Monte da Transfiguração. Permita, Senhor, que a Tua nuvem de glória, o Teu Shekinah, possa descer sobre o Teu povo. Mas também pedimos, Senhor, de todo o nosso coração, leva, Senhor, de diante dos olhos dos irmãos, Moisés e Elias. Não permita, Senhor, que os irmãos coloquem os olhos em nós. Que o Teu Shekinah possa levar cada um de nós. E que todos, ao levantarem as suas cabeças, não vejam a mais ninguém, a não ser Jesus somente. Para a Tua glória, para a Tua honra, Senhor, para a nossa edificação e para a salvação
de alguém que ainda não te conheça. Oramos no nome precioso, maravilhoso do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.